A gente vai falar um pouquinho agora sobre base, já recebendo aqui o Júlio Loureiro e o João Loureiro. O Júlio aqui à direita, o João aqui à frente, para a gente falar um pouquinho sobre esse projeto do 13, né? Que foi campeão agora recentemente no Sub-20. E perguntando a vocês, assim, a gente já pode ter escutado, né? Mas é bom ouvir de vocês também, que são irmãos, né? Como é que surgiu a ideia, né? Quem abriu essa porta, essa oportunidade? Lógico que agora que conquista os títulos, muitas vezes se atribui a esse ou aquele, né? Os méritos. Mas como é que foi o início, João, desse projeto? Boa noite. Boa noite, Gustavo. Boa noite a todos. O início foi por volta de junho de 2023, né? A gente estava aqui, através do Hélio Cabral, a gente recebeu um convite para dar uma força ao Sub-20 do 13 na altura, né? Em junho, uma coisa sem compromisso, né? A gente trabalha como empresário, então ele pediu uma força para reforçar o time e a gente começou a ir diariamente lá no treinamento e a partir daí as coisas foram materializando. Recebemos um convite para ajudar antemão dentro da competição e aí em seguida a gente partiu para iniciar um projeto no 13, né, que inicialmente seria para uma competição, já estamos aí há 2 anos e meio, né? Na altura a gente tratou com o presidente da época, que era Bolinha, né? E enfim, e fizemos o nosso primeiro contrato de parceria, né? E a gente tem, de fato, o projeto de revelar jogadores aqui para o 13, né? De plantar sementes, acho que já faz um tempo que o 13 planta sementes, né? E isso aí é pensar no futuro do clube, né? E iniciou nisso aí, Gustavo, em 2023, né? na gestão de Bolinha, né? E estamos aí até hoje. Já existiam por parte de vocês projetos anteriores similares em outra equipe que vocês já tinham abraçado? Com base não, somente a parte de mercado. Aí a parte de mercado, a parte empresarial, já Sim. Meu irmão já há 10 anos, aí. Mais de 10 anos, pouco mais de 10 anos, eu um pouco menos, eu creio que 7 anos, mas com gestão de base foi a primeira vez. Eu já tenho contato com o João há um tempo, né? A gente já se conhece há um bom tempo, desde a época em que o João era jogador, né? E o João, vocês já atuavam também e atuam no mercado internacional, né? Com atletas fora do país, e um tempo fora, e o João me dizia, eu quero começar a entrar aqui no futebol brasileiro, se aproximar um pouco mais, principalmente do nosso futebol aqui na Paraíba, do Nordeste, e é uma mudança muito grande, eu acho, né, cultural, né, de investimento, de visão, de culturas, de costumes, né, de pessoas, na forma de lidar, profissionalmente falando, né, em relação ao futebol. De lá para cá, João, desde o seu início de vocês, em se aproximar mais da região de vocês, porque vocês são naturais aqui da Paraíba, você vê evolução na forma como se trata base, não estou falando em especial só o 13, mas como um todo, né? A gente está vendo agora uma comparação que houve entre a final das Olimpíadas, né, em que o Brasil tinha tantos jogadores e a Espanha tantos jogadores. Tem 9 jogadores da Espanha que agora daquela geração chegam, perderam para a gente lá, né? Mas hoje chegam à final de Copa do Mundo, né? Tem mudado esse cenário local? Há muita diferença sobre como se trata isso fora do país ou não? Ainda estamos bem distantes, Gustavo. Hoje, às vezes, até eu passo assim, em lugares assim, aí, um exemplo ali no Amigão tem um campo, né? Ali que fizeram. Eu nunca vi ninguém. Do lado do mato, né? Do lado do mato, mas ali eu falo dessa Sim. nova reforma, tem uma pracinha que tem ali, pracinha, tem um campo de areia. E eu, como minha mãe mora lá próximo, até hoje eu nunca vi nem crianças brincando. Como era costumeiro na época da gente. Costumeiro. Então hoje fazer base não é tão fácil, né? Às vezes a gente até a vontade dos garotos hoje é um pouco diferente, mas assim, existe sim os atletas que querem, que são comprometidos, né? Mas hoje o cenário a gente vê aqui como Campina Grande, tem outros projetos aqui também, né? Mas a gente ainda vê um pouco distante, sabe, Gustavo? Ainda não, a gente espera que melhore, né? Num curto ou longo prazo, mas que melhore não, que volte, né? Na verdade. Sim. Não é melhorar, é voltar. Mas respondendo a sua pergunta, ainda a gente ainda tem algumas dificuldades ainda, né, nesse aspecto. Sub-20, Sub-13, Sub-17, Academy, está tudo incluso nesse projeto da base do 13?
Tudo incluso. Quando a gente iniciou a parceria, no caso, assim que chegamos lá para ajudar o Sub-20 de início, a gente notou que o 13 à época só tinha o Sub-15 e o 17, mas digamos que ainda estava naquele ciclo que alguns outros clubes estão, que é ativa, base e desativa. Ativa, desativa. Jogam competição para desativa. E por que isso acontece? A partir do momento que o orçamento da base ele vem do orçamento profissional, e o profissional, o futebol profissional paraibano, geralmente ele tem dificuldades e fica devendo o profissional, e consequentemente a base para. Então, a primeira coisa, a gente tinha que tirar o 13 desse ciclo de ativa e desativa. Então a gente estabeleceu, começamos categorias de base do Sub-11, hoje temos a iniciação começa com 5, na verdade. A Academy é o passo para isso. Exato, né? é o primeiro passo. Mas de base temos 11, 13, 15, 17 e 20, jogando competições estaduais, interestaduais, e enfim, enviando atletas para fora, ativas desde que a gente iniciou há 2 anos e 8 meses. Aqui nós temos já jogadores desse trabalho de vocês, já no Ceará, por exemplo, né? Temos em alguns clubes, temos cerca de 10 atletas hoje. Nós temos na categoria Sub-14 no Ceará. O Niuri no Ceará. Exato. Com do destaque. Aí muita coisa assim se pergunta, claro, não sei se essa resposta parte de vocês ou poderia ser por parte do próprio 13. Porque alguns jogadores vocês se destacam dentro de determinada categoria e já vão para fora. Hoje não tem como segurar. Não tem mais como segurar. Não tem mais como segurar. Eu faço a pergunta porque fica muito isso aí gera umas certas desconfianças. Porque assim, alguns jogadores que ainda não, assim, eles dão financeiramente algum retorno, mas não dão desportivamente porque às vezes não tem oportunidade. O calendário também dos times aqui atrapalha para que eles possam ter oportunidades, porque assim, houve muitas críticas em relação ao Roberto Fernandes, que poderia não ter utilizado, ou deveria ter utilizado alguns jogadores, só que você sabe que são 9 rodadas em que você está com a faca no pescoço. Uma Série D, o 13 entra da mesma forma, com aquela necessidade de calendário. O calendário também é um dificultador, digamos, nesse processo, em entrega desportiva para o clube, não só financeira? Com relação a atletas já no profissional, a gente entende que o cenário do 13 nos últimos anos, que é o quê? Começa ano sem calendário, tem que buscar o calendário, começa o paraibano pressionado, o treinador está pressionado, o presidente é pressionado, o executivo é pressionado, então não é o cenário, a gente entende que não é o cenário ideal para lançar meninos. Talvez uma Série C seja. Você já começa o ano já sabendo que você tem com mais tempo também, né? Com mais tempo para trabalhar e com mais confiança para lançar atletas. A gente entende isso perfeitamente. A gente entende isso perfeitamente, que às vezes é realmente difícil, porque está todo mundo querendo garantir o seu. O treinador, o diretor, o presidente, todo mundo é pressionado. É o 13, a gente sabe a pressão que é. Então, isso talvez seja um fator que dificulte. Com relação aos atletas saírem cedo, por que a gente não tem como segurar hoje? Vamos tomar, por exemplo, a principal competição de futsal do Nordeste, ela acontece aqui em Campina Grande. Ela é a Copa Campestre. Numa competição sub-7, sub-6, eu acho que inicia, até sub-13, sub-14, tem cerca de 10 observadores lá de fora. Palmeiras, Bahia, Red Bull, Atlético Mineiro, Atlético Paranaense. Eles já atacam os pais? Atacam no sentido de se aproximar? Exato, tem contato direto com os pais. E o clube, nesse momento, para a gurizada dessa idade, ele fica de mãos atadas, praticamente. Como 13 ficamos, no caso, o que a gente faz hoje é o quê? Fazer a parceria, trazer clubes parceiros, no caso de network, que a gente já tinha anteriormente, e a gente já tem alguns contatos. Prova Ceará, prova disso, Bahia. Ceará, né? Vitória, Bahia, Palmeiras, todos eram contatos anteriores que tínhamos. E que não tem como a gente segurar hoje um atleta, por questão de competitividade, de nível, competitividade aqui no estado. Infelizmente, a gente ainda é carente de competição. A gente tem o Campeonato Paraibano e no Sub-17 somente isso, no Sub-20 somente isso. No Sub-15 a gente ainda tem a Copa Paraíba, que não é tão assim parâmetro. Tem um Sub-13 agora também, né? Isso, campeonato estadual. Mas aí é um campeonato que dura 3 meses e o resto do ano não tem. Sub-20 e Sub-13, o 13 conquistou os títulos? E Sub-15. Somos Sub-20, Sub-13 e Sub-15. Só não Sub-17, que é o desafio. Né? Fomos vice-campeões. Então vamos só acrescentar, Gil. Eu botei o Sub-20 e Sub-13 e esqueci de botar o Sub-15. Bota aí, por favor. A gente, no início, já foi falado que esse projeto vem desde o início do Bolinha, então não é uma coisa recente, né? A gente já vinha observando. Não, já foi plantado, plantado começa-se ter frutos, sendo colhidos frutos, num espaço que é de 2, 3 anos? Eu creio que sim. Eu creio que nesses 2 anos e meio a gente já pôde alcançar algumas coisas assim. Até que a gente não planejou assim, porque a base ela é longo prazo. Né? Então, algumas conquistas nossas aqui dentro do projeto, né, que quando eu comecei com meu irmão,
né? A gente até, um exemplo, a gente teve um jogador que foi convocado para a seleção brasileira, um jogador Sim. do projeto. Então isso, logicamente, é um sonho, né, Gustavo? Quando a gente entra. Só que a gente sabe que o futebol, as coisas são longo prazo, né? Principalmente na base. E quando a gente, de fato, vê, né, as coisas acontecerem antes, isso é muito motivador, né? É muito... tem a questão do Matheus também, que foi pro Palmeiras, que hoje é hoje é a melhor base do Brasil, né? A base que mais vende, a base que... Então, assim, a gente ter o dedo do 13 nesses lugares aí é uma semente que pode ser colhida, né, a qualquer momento, e aí esse é o nosso objetivo. Nós estávamos vendo anteriormente o Serra Branca, que foi um grande trabalho de base. De repente surge a persistência, eu acho, não sei qual a dificuldade de um Cruzeiro que era de Itaporã, que era de Mari. E vem Você já está lançando uma deixa, ô Gil. Vamos trazer a lista aí dos últimos campeões desde 2015, do Sub-20, para você ver como o que o Júlio fala, né, que é o caso, você fala aí do Serra Branca, que permanece como clube ativo, né, deu uma parada, voltou, agora fez peneira e tal. Inclusive o 13 tem uma peneira, né, a gente vai trazer daqui a pouco aí. Só tira aí os caracteres para a gente poder ver aí a lista. Eu citei isso aí porque a gente tem 2 clubes aí que também cresceram e começaram fortes na base e sucumbiram. CSP e Pere Lima. Isso. Né? O CSP em João Pessoa sempre teve como base os jogadores novos. Depois, né, João, começou a utilizar alguns jogadores mais rodados ali da região, como Sapé, jogadores ali e tudo mais, né? E perdeu um pouco a identidade e dali o negócio desandou. E a Pere Lima, por uma questão da administração, do Jailton, né, que eu acho que talvez deu um passo maior que as pernas, se envolvendo com outras coisas, até da política da federação, né, e a Pere Lima hoje não existe, pelo menos nesse sentido. Né? Então, é necessário que haja continuidade. A gente não pode começar com um projeto, como às vezes vem alguém aqui, o próprio Campinense, né, que bateu na trave em jogar uma Copa São Paulo de Juniores, prometeu-se até que o treinador seria o treinador do clube, deve até hoje para ele, né, e desapareceu. E já apareceram projetos. Eu posso dizer aqui, eu acho que ele me deixa... O próprio Quinha, da Corfos, vocês conhecem, que é uma pessoa que é investidora, né, de sucesso como empresário em Campina Grande, com o Dudu, tiveram a vontade de apresentar um projeto ao Campinense e simplesmente não quiseram. Mas não tinham resposta para isso. Não adianta só ter o problema e dizer, não, o seu projeto não serve se você também não tem um. Então, acho que isso cabe muito ao que o 13 hoje tem. E a gente fez uma enquete sobre isso aqui e a torcida concordou. Quando o clube não tem condições, a parceria é o caminho correto para a base... Mas foi mais de 80%. Mais de 80% adotaram, quer dizer, pelo menos o torcedor do 13 veste a camisa com relação a essa forma de trabalho de vocês. Que a gente dizia aqui, antes de vocês entrarem, a gente comentava até em off, que não é fácil e também não é barato fazer base. Não é fácil, não é barato. Você vai arriscar o seu dinheiro, o seu investimento, o seu tempo, o seu trabalho para se colher lá na frente. Aí o 13, vocês têm essa base 2, 3 anos e já consegue colocar jogadores fora no cenário de clubes do Nordeste, por exemplo, até mesmo de Palmeiras. Já temos jogadores do 13, se eu não me engano, Palmeiras, né? Temos o Matheus no Palmeiras, temos alguns no Bahia, temos 5 atletas no Bahia. Já está fora do eixo Nordeste, né? Já. Temos 3 atletas no Vitória, temos atletas no Ceará, temos o Arthur também, que está jogando profissional, a Bzinha, mas só tem 17 anos, já está no futebol profissional. Então a gente tem uma série... Esse é um dos pilares, na verdade, espalhar atletas, multiplicar a possibilidade de o 13 ser coroado, como a gente vê tantos casos bem-sucedidos aí, seja de Mirassol, seja do Esportivo Brasil, seja de Jacuipense, do clube da Série D, que já foi beneficiado com vendas de atletas. Então, o que a gente faz é isso, é multiplicar. Cada vez que a gente espalha um atleta desse, tem 20% ali no clube, tem 30% no outro ali, tem 10% ali, e que um dia pode, no curto prazo, no médio prazo, pode retornar ao 13. A enquete eu acho que já subiu. Já subiu? Vamos olhar a enquete aqui. Dá uma olhadinha aí. Daqui a pouco você traz. Da mesma forma que sobe a enquete, sobe a audiência. Obrigado a você que está conosco aí nas nossas multiplataformas. Né? Não subiu a enquete ainda. Mas aí, enquanto o Gil sobe a enquete, uma pergunta aqui muito interessante. O torcedor vai participando conosco também. Ele diz o seguinte... uma venda, por exemplo, uma negociação dessa de uma ida do jogador para o Palmeiras, se refere à questão do Palmeiras, existe um retorno financeiro já de imediato? Não, nessa operação foi um empréstimo, não teve... Quando é um empréstimo pago, sim, não foi um empréstimo pago, foi um empréstimo livre. Já teve empréstimos pagos nesse caso, dentro dessa chegada de você ainda não? Não, da nossa chegada não. Arriscar, né? O atleta. A gente tem que criar primeiro uma marca vendedora, né? E isso é um processo. Às vezes a gente acha que porque o jogador é bom, não.
A gente precisa criar essa marca e esse é um objetivo nosso. Rodar mais jogadores, criar mais essa identidade, jogadores, né? a gente é a mesma coisa, a gente tá começando a plantar, né, sementes, grandes sementes agora, então a gente tem que pensar primeiramente em plantar a semente, né, e de acordo com o sucesso dessas sementes a gente vai ter um momento que a gente vai criar uma marca vendedora e esse é um objetivo da gente que em curto prazo os clubes venham até o 13 e seja um dinheiro imediato. Isso é uma conquista. É verdade. Isso é algo que a gente sabe que está próximo, mas ainda não. A gente ainda está espalhando, está na fase ainda de reconhecimento do mercado, né? Mas hoje acredito que o nome do 13 ele está em qualquer lugar do Brasil. Você pode ter certeza que todos os clubes hoje sabem que o 13 tem um projeto de base e isso é o primeiro passo. E olha só, a gente já subiu a enquete, e na medida que o enquete entra, os votos vão sendo computados, é muito rápido, né? Então, onde está a principal fonte de estabilidade do futebol paraibano? Nas SAFs, na base, nos patrocinadores, nas arquibancadas. Por enquanto, é lógico que é uma soma de tudo, né? base. A gente quer tentar entender o que o torcedor vê. Para o torcedor, por enquanto, é isso. 100% dos né? votos é nesse trabalho que está sendo feito no 13. Como exemplo, a base. Embora, né, a gente, se a gente voltasse lá atrás é redundante, mas se a gente voltasse àquela época em que, quando os jovens, a gente tem uma idade similar, digamos, fiz 45, Júlio, não se ofenda, viu? Mas acho que a gente está um pouco próximo de faixa etária, de ter vivido culturas similares aí pela idade. Você não imaginaria, talvez, que em 96, 7, quando eu joguei na base do 13, a gente ia dizer que hoje talvez... Riscou como goleiro, diga. Talvez desses pontos que eu botei aí nessa enquete, a arquibancada fosse talvez o ponto menos importante para alguns times. Porque você tem hoje times que não dependem da arquibancada, né? Sim. Antigamente dependiam e muito, né? Lógico que um clube como Palmeiras e Flamengo depende da arquibancada não necessariamente pela renda de jogo, mas pelo consumo da marca, né? Claro. Por isso se torna mais visível. Um exemplo, o Porto de Caruaru foi por anos, né, uma grande referência. O Corinthians de Alagoas também, né? Foi por anos revelador de jogadores com... O 13 o 13 à época mandava jogadores, saiu jogadores daqui, sim, por não terem trabalhos semelhantes, iam pro Porto, do Porto era vendido, o Porto ganhava, ia pro Corinthians, o Corinthians era vendido. E o 13 não ganhava nada com isso, né? E o 13 hoje tenta fazer isso, sempre foi assim, na verdade. Sentido. Quando a gente chegou ao 13, inexistia a possibilidade do 13 ganhar, seja via direitos econômicos, seja via mecanismo de solidariedade, porque o 13 não tinha atletas no BID com frequência, é o que a gente faz hoje. Hoje a gente coloca em média 120 atletas por ano no BID. O que é que a gente está plantando? Mecanismo de solidariedade, a gente vê alguns clubes que recebem, até aqui na cidade. Sim. Então, os mecanismos de solidariedade da FIFA, que é aquela porcentagemzinha, sim, que o clube recebe, o clube que teve ali, hoje, a partir dos 12 anos, dos 12 aos 14, dos 12 aos 15, 16, 17. Clube formador, né? Isso. Esses atletas que hoje têm 11 anos, 12 anos, que a gente já coloca no BID, daqui a 10 anos, eles vão estar em dado comercial. Então, para o 13 ser contemplado na próxima década, aos poucos, a gente tem que plantar hoje. A gente tem que colocar atletas no BID hoje. É um jogo de xadrez de paciência muito, muito grande. Totalmente. O último jogador, se vocês têm conhecimento ou não, que o 13 chegou a receber algo, foi o Tiquinho Soares? O Tiquinho Soares talvez pingou um mecanismo... Alguma coisa, não foi? Um mecanismo de solidariedade e um empréstimo quando ele veio do CSP. Que lá ainda tinha menos de 23 a época. Você jogou aquela Série C pelo 13 aqui. Jogou um pedacinho, mas em 2013, né? Isso. 2013 foi aquela questão da briga com o Rio Branco lá e que o 13 joga a Série C, né? Eu acho que antes, cara... Não, eu tô dizendo, será que depois o Tiquinho pingou mecanismos, eu não tenho ciência. Não. Eu não tenho... Acredito que não. Eu creio que não. Acredito que não. Para o torcedor entender, lógico que a pergunta talvez seja mais, entre aspas, simples. Eu não sei se é uma regra ou depende de cada caso, né? O torcedor está dizendo, e o que o 13 ganha com isso? Né? Assim, como instituição, como marca, lógico, ganha visibilidade, conquista de título, participar de competições, vai para a Copa São Paulo de Juniores, para a Copa do Brasil, para a Copa do Nordeste. O 13 volta a estar no cenário nacional, né? Regional e nacional do futebol de base. Financeiramente, se vocês, por exemplo, se a base do 13 vende o jogador, depende o percentual, é algo amarrado em relação a isso? Você já tem algo fixo? É um percentual estabelecido. Obviamente a gente não pode por questões contratuais. Está em contrato, né? Está em contrato, mas o 13 é majoritário. Isso a gente pode revelar. O 13 continua. Coristina The Pro é o único com tecnologia 3 camadas e é o mais eficaz contra a gripe. Eu sou José Augusto Soares. Fiz o maior cuscuz do mundo, caber no maior São João do mundo. É reconhecido no mundo inteiro. Passa a ser da
sendo majoritário. Para o torcedor entender, o 13 é majoritário, o 13 tem a maior participação nas negociações. Sim. Mesmo vocês sendo os investidores. E na hora, E o dinheiro cai na conta do 13. Sim. Esse detalhe E na é hora E aí da- aquela questão passa a ser da confiança contratual, Quem né? tá no risco somos mais nós, talvez, do que o... É isso que a gente busca Com deixar certeza. claro para o torcedor. Ou seja, trocando em miúdos, a maior porcentagem, o maior percentual vai para o clube, para o 13. Toda a transação financeira negociável cai na conta do 13. Não toda, mas a maioria. Quando é da compra Sim. referentes a direitos econômicos, sim, na parte do 13. Essa é onde está a importância da Sim, questão a maior contratual, né? fatia do bolo, digamos. Deixa eu fazer uma pergunta. Estão satisfeitos com o que está acontecendo nesse curto período, podemos dizer, com um investimento a longo prazo, que já vieram os títulos, daqui a pouco a gente vai mostrar até troféus aqui, né? De títulos Estão ali já. conquistados, né? Braulio Estão ali. Filho, agradecer também, não é convidado, né? Da Os casa já. troféus, os títulos, A eles... responsabilidade aí, viu, Braulio? Os troféus, as conquistas, eles são muito importantes, apesar de não ser para uma categoria de base o primordial, a prioridade Sim. máxima. A prioridade máxima é a formação Claro. e a venda de atleta, que é o que pode revolucionar o clube, enfim. Mas as conquistas, elas servem para a gente, digamos, para trazer o 13, a base do 13, de volta ao protagonismo, que fazia muito tempo que o 13 não tinha conquistas. Então, primeiro, você tem que ser protagonista, tem que ganhar taça, tem que ser campeão, daí você melhora a sua captação, os atletas querem jogar no time que está sendo Há uma campeão. visibilidade, porque Há uma visibilidade a mídia maior. hoje é muito forte, principalmente em redes sociais. A gente vê Exato. trabalho muito bem feito, são blogs, são matérias em diversos meios de comunicação que a gente não tinha anteriormente, né? Era muito fechada a TV. Hoje é bem mais disseminado. hoje é bem disseminado, Com né? certeza, com certeza. Então, os títulos, eles, apesar de não ser para a categoria de base a prioridade número 1, eles são importantes. Eles são importantes em todo nesse processo que a gente vem tendo aqui. Tá aí a bolinha, daqui a Tá pouco chegando vamos aqui voltar. os troféus aqui. Esses são conquistas desde a chegada de vocês ao 13? Isso. Né? Exatamente. Quando vai Exatamente. conversando, é porque a gente tá arrumando. Então você tem imagem aí dos trabalhos da base, a gente tá ajeitando. Ainda bem que aqui. esse troféu não é aquele do Paraibano do Souza, né? Isso aqui é. Se não, Esses veio bem bom, melhor. esses vieram bons. vamos ver se vai atrapalhar aqui. Dá- Vamos dá trazer pra um pouquinho virar mais pra cá. Dá pra virar só pra gente? Não, aqui. Esse Aqui, ó. último Vamos botar aqui na frente, aqui, ó. Ah, sim, pra cá. Tem câmera pra aqui cá. também? Dá pra gente? Não, pra só cá. pra entender Vou trazer quais. pra cá. Isso, vai. Porque senão os meninos vão desaparecer aqui. É tanto vamos troféu. Assim. Vamos aqui, peraí. Abre a imagem, a gente arrumando, deixa pro torcedor sentir, né? Que às vezes ele é muito carente também da informação com relação a isso. Como você muito falou, o Júlio, você muito falou também, João, de que é muito importante as conquistas também para essa peça de. Tô por aqui, viu? Opa! Essa mesa nunca teve tão pesada, né? Pelo menos Então, em conquistas muito aqui. bem. Tá bonito, né? Tá bonito. Então você tem aqui o 13, campeão paraibano sub-15 2025, ano passado. Paraibano sub-13 25, que tá aqui na minha frente. Vice-campeão sub-17 24 e campeão sub-20 foi a última conquista agora que deu direito, Mais recente. né? Que deu direito o 13 ter Copa Aí- do Brasil, Copa do Nordeste e Copa Isso. São Paulo Futebol Júnior na categoria. Aí eu vou fazer a pergunta. Essa bolinha aqui maior. Eu vou fazer a pergunta sobre esse aqui, né? Porque a gente vive num país, vocês rodam muito, já tiveram em Portugal e sabem a cultura como é o futebol lá e aqui, onde você joga um campeonato brasileiro, por exemplo, da Série A, 20 times, um vence e 19 perdem, né? Na cabeça da cultura do brasileiro. Qual a importância desse vice-campeonato aqui? Eu lembro aquela agonia que era lá no PV, né? Eu fui assistir alguns jogos, mas qual a importância desse troféu aqui, já que os outros foram de primeiro lugar, um vice-campeonato naquela época, em 2024, já que o projeto começa em 2023, né? São anos. E foi no anos- final, né? Na verdade, o projeto a gente iniciou naquele sub-20, né? Como apoiadores, né? Mas em contrato mesmo. A primeira competição oficial Foi em 24 foi já. em 24, que foi essa. Então, pra gente teve uma importância porque foi a nossa primeira competição, né? O campeonato sub-17 aqui é um campeonato bem disputado, né? E a gente ter chegado na final sempre é aquele combustível, né, Gustavo? Pra gente ver dessa geração do sub-17. Saíram dois jogadores, inclusive o Cauã. O Cauã, que tá na seleção que brasileira. Tá na seleção, o Sub-17 Ayrton, saiu daí. hoje, O Ayrton tá no também Vitória tá no também. Vitória com Saiu contrato daí profissional desse longo, vice. saíram desse vice, então foram sementes, né, que foram plantadas, né, e um incentivo, né, já aquela final foi um pouco polêmica, né, não vem ao caso falar aqui agora, a gente tá falando de conquista, né. Sim. Mas, assim, colhemos frutos, né? Estamos colhendo frutos daquela geração, né? Enfim, tem um sabor especial também, porque foi a nossa primeira competição com um contrato já de parceria no 13 e a gente ter chegado a um vice-campeonato e ter chegado bem perto do título, perdemos nos pênaltis, né? Então foi um combustível para a gente ver que
Não é só vitórias, né? Que não é. 3 anos, Não né? só um vencedor, né? No caso são 3 anos, né? 23, 24, vamos pro 4º ano, né? Isso. Em 23 foi só um apoio, apoiamos o Sim. 20. Mas aí foi um período que fizemos uma proposta formal para o 13 na época, para a gestão antiga, para o Bolinha. E daí isso foi aceito junto a toda a diretoria, a gente iniciou a parceria e depois continuamos. Mas de fato começamos com planejamento de início de ano a partir de 24. A partir de 24. Aproveitando aqui, Boris, a gente vai conversando, o torcedor vai interagindo conosco e vai votando, né? Onde está a principal fonte de estabilidade do futebol paraibano? Nas SAFs, ninguém votou, ninguém optou pela SAF. Na base, 71%. Nos patrocinadores também ninguém optou. Nas arquibancadas, 29%. Ou seja, a base é o forte, segundo quem está conosco aqui, pelo menos no YouTube, né? Ninguém votou nas SAFs, e aí a pergunta ela é momentânea, pertinente e pensando no futuro. Como é que está a relação de vocês com esse novo momento do 13 e a SPE? É algo novo, algo novo. A gente quando fala de SAF é porque não existe um termo para SAF e SPE, não sei como é que seria até. A gente coloca SAF porque é algo mais popular. Todo mundo vai ver SPE como uma SAF, embora esteja uma certa diferença, né? É um início, digamos que um projeto para se transformar em uma SAF, é o que se vê. Mas como é que está sendo essa relação de vocês com todo o corpo, né, dessa SPE, né? Porque a gente tem falado muito sobre a presença do Conselho, do Executivo e também do Raul e a SPE. Mas aí a base também é algo, digamos que está ligado a tudo, mas é algo independente, é algo que tem uma parceria. Como é que está isso aí? A relação está muito boa, né? Raul até, inclusive, começou como a jornada dele agora no 13 como diretor da base, isso, né? Então a gente já tinha uma relação boa com o Raul, então o Raul vem sendo um cara que vem nos apoiando bastante, né? A gente está tendo um apoio, de fato, ele está sempre presente, né? Você vê que Raul é aquele cara que não perde um jogo, né? Tá ali. Raul tem um espírito de campeão, né? A gente às vezes acha que não, mas a gente na quarta-feira foi campeão, a gente leva essa energia para dentro do PV, para o decorrer da semana, vão ter um jogo decisivo no domingo e a gente conquista um título independente de ser sub-20, mas traz a energia de campeão para dentro do clube, né? Então o Raul é um cara que tem uma mentalidade de campeão e a relação tá de fato... Está sendo boa a relação, não só com o Raul, no caso, com a diretoria Tony, também, com a diretoria em geral, com a outra gestão também, foi uma gestão que nos apoiou, que foi quem abriu as portas. Pontapé, né? Foi dado o pontapé, que investiu junto com nós, existia outro formato à época, então... da forma como tem que ser. Por mais que seja o modelo de base terceirizado, o clube é um só. Quando a gente coloca um atleta no BID, é o 13 Futebol Clube. Não é a base do 13 ou a nossa empresa. Continua sendo o 13. Então, eu acredito que a vitória do profissional fortalece a base, a vitória da base fortalece o profissional, porque a instituição é uma só. E olha como é importante um negócio como esse. Porque aqui tem um telespectador nosso, que ele sempre participa, ele faz questão de participar no chat conosco, que é o Fábio Antônio, é lá de João Pessoa, está nos acompanhando nesse momento, está dizendo, olha, o Botafogo, junto com a Belo SAF, já iniciou o seu sub-15, sub-17 e agora em julho, sub-19, sub-20. Ou seja, o trabalho desse com vocês, conquista de títulos, essas taças que estão aqui, Paraíba todo nos acompanhando além delas, isso já dá um incentivo maior para outras equipes abrirem, né, as suas portas ou reabrirem as suas portas, né? Como é o caso do Botafogo, uma instituição que hoje é SAF, né? E que agora volta, né? Inclusive, né? abre até espaço para investimentos, né, de fora na base, né? Transforma num produto. E aí eu pergunto a vocês, a gente viu na lista ali, Sport e Patos campeão, né, agora há pouco, Cruzeiro de Itaporanga, a gente teve uma Peri Lima que surgiu do nada ali, pelo menos para a base, e conquistou um título e tudo mais. Qual seria a importância de ter um campinense hoje ativo em sua base para o 13? Essa rivalidade também, ela faria uma diferença? O Botafogo voltar a ter uma base ativa, já que não participou do Sub-20. É importante vocês verem isso também como profissional, a gente nota que é muito importante? Para o produto do Campeonato Paraibano, sim. Se todo mundo estiver ativo, o produto vai se valorizar, os maiores... A competição, o parâmetro da competição, a visibilidade, o investimento. Eu sempre falo, as pessoas que me conhecem sabem que eu torço muito para as grandes equipes da Paraíba resgatarem a sua base. Né, que a gente não olha como uma parte uma base contínua. A gente, quando pensa grande, a gente não pensa em concorrência, eu não penso em nada. A gente pensa em ter um campeonato cada vez mais forte. Fortalecer o ecossistema. Porque quanto né? mais o campeonato for forte, maior vai ser o parâmetro, maior vai ser o interesse comercial no nosso campeonato. E a gente ter o Botafogo, ter o Campinense, hoje a gente vê que o Souza
Não sei como é de fato o projeto, se eles montam para competição, mas em quase todas as competições o Souza tá presente, que é considerado hoje um clube grande, hoje está se preparando no com seu nosso CT, estado, né? aí, enfim. Então, Tem dois clubes, João, só interrompendo rapidinho, que tem figurado aí nas principais competições e chegando longe, que são a Queimadense e o Confiança de Sapé, né? Também que tem vira e mexe, estão aí participando. A Queimadense é mais sempre mais presente, né? A Queimadense já tem um projeto estável há bastante tempo já, que consegue segurar também, é de se tirar o chapéu, porque a gente sabe que não é fácil. Não é fácil segurar a base aqui na Paraíba. Eu me comunico com ele, às vezes esqueço o nome do Humberto lá em, né? Humberto, um cara que é um dos grandes batalhadores nessa questão de base, tem que tirar o chapéu para ele. Isso é muito bom. A concorrência, ela até faz com que vocês, que já estão dentro desse projeto, com esses frutos sendo colhidos aqui, também serem mais atrevidos, podemos assim dizer, né? Mais audaciosos, cobra mais também, né? Claro. Se cobrar mais de vocês, agora, se cobrar mais da garotada. O 13 já fez parceria da base com um time que jogou a segunda ou terceira divisão, agora tem a terceira divisão, né? Segunda divisão, né? Vocês têm alguma perspectiva nesse sentido esse ano ou não? Está se aproximando agora, uma competição de acesso? Estamos discutindo isso Pode agora. existir? A gente está em fase de discussão, né? O projeto, a gente dá rodagem aos garotos, né? A gente fez isso ano passado, por não ter conquistado a vaga, a gente, no caso... A gente arrendou o Cruzeiro de Itaporanga para a Copa do Nordeste, Copa dessas mesmas competições que nós conquistamos agora, só que a gente deu continuidade na segunda divisão com 80% de jogadores do 13 e com a comissão técnica do 13, né? E isso foi uma experiência muito positiva, porque de certa forma é uma competição profissional e a gente jogou com 6 jogadores de 17 anos, o próprio Matheus, que foi para o Palmeiras, jogou essa segunda divisão, então a gente sabe que dá uma experiência diferente até do que uma competição da categoria. Então, para dar rodagem, para estar valorizando os nossos ativos, né? Porque às vezes ele não vai ter oportunidade na equipe principal do 13, mas aí você faz um tipo de parceria dessa e coloca os nossos ativos, que os jogadores do Sub-20 são ativos do clube, para jogar uma competição profissional. Então, acredito que está valorizando os ativos do clube. Sabe o que é bom desse papo todinho? A forma como é conduzido vamos dizer, um debate como esse, um bate-papo como esse, no vocabulário empresarial, né? Eu acho que falta muito isso para o nosso futebol, né? Ativos, né? Intercâmbio, aquela coisa toda, utilizar os jogadores, assim, você mostra que o meio vai muito além daquilo que o torcedor de arquibancada, por não conhecer... Existe uma indústria por trás, o futebol não deixa de ser um entretenimento, né, Gustavo? Então a gente não vende só a qualidade, a gente vende a história também, né? Vocês, eu tenho um jogador de 17 anos que jogou 14 partidas que seja segunda divisão, que seja terceira divisão, é uma competição profissional, então a gente oferece a qualidade e tem que ter também algo a mais para na hora do martelo ser batido. Quem tá aqui, eu acho que é alguém que os conhece muito bem. Pablo Alex, dizendo grande João Loureiro, um abraço, né? Bota um foguetinho ali pra cima. Né? O sub-20 do 13. Da família Loureiro, deixa eu dar um abraço para o amigo Diego Loureiro também, né? Que tive conversando com ele essa semana. Um abraço, Diego. Loureiros paraibanos, né? Sim, daqui. Somos aqui de Campina Grande. De Campina. Isso ajuda ou atrapalha? Porque assim. Agora, eu conheço muito bem. Eu vou fazer essa pergunta, né? Isso ajuda ou atrapalha ser daqui, né? A família Loureiros do CAD? Isso. De Emas? De Emas também. De lá mesmo.